Fala galera, meu nome é João Vitor Panda, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no meu canal do YouTube. E hoje uma coisa pra lá de especial aqui pra gente, hein? Vamos fazer um react da carta de Pero Vaz de Caminha. Caramba! Já ouvi muito falar desse documento aí, o pessoal gosta bastante. Fala que foi o que introduziu o Brasil à história, né? Ao cânone da história mundial. Quantos países aí, né, tem essa coisa de ter sido introduzido para o mundo, aparecer desse jeito, através de literatura. Meu Deus. Obviamente também cercado de complexidade, porque, bom, o pessoal veio aqui, matou as nossas populações, etc e tal, mas estou curioso e empolgado e vamos ver o que vai dar. Vou ler o documento inteiro em voz alta e tecer aqui alguns comentários durante a experiência. Para quem não conhece o meu trabalho de ler coisas em voz alta, eu já fiz isso algumas vezes. Tem um episódio do meu podcast em que eu leio o Tratado de Tordesilhas em voz alta, um documento chato pra caralho. Em algum momento virou um show de linguagem, um exercício de destruição de significado, mas na maior parte do tempo é só o pessoal nomeando todos os títulos de uma infinidade de reis e rainhas. Não tem a menor graça. Já a carta de Pero Vaz de Caminha, eu ouvi dizer que o bagulho é literatura. Então, altas expectativas. Vamos lá. A carta de Pero Vaz de Caminha. Primeiro que, caramba, Caminha? Ele é o Pero Vaz de Caminha? Caminha é um lugar? Não sei. Se eu trocar de aba, vai parar de gravar aqui. Eu quero me recortar na frente do documento depois. Então, não vou descobrir. Acredito que esse vídeo vai ser mais recheado de dúvidas do que de certezas. Mas, pelo menos, quem assistir até o final vai ter consumido a carta até o final. Coisa que você não imaginava fazer no dia de hoje. Então, vem comigo. Senhor, posto que o capitão mor dessa vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova chamada do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar o saiba pior que todos fazer. Humilde, o nosso Pero, né? Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que para aformosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Bons verbos. Aformosear? Tornar formoso? Caramba. Afear? Não sei exatamente o que é afear. Mas ele começa demonstrando humildade e lavando as mãos da sua própria ignorância, né? Falando, pessoal, senhor rei, alteza, eu sei que eu sou burro, eu vou tentar dar uma flor... não, ele não vai, né? Para aformosear. Bom, eu acho que ele vai aformosear. Ele pode florear, pode falar o que for, mas só o que os olhos deles testemunharam. Foda, vamos ver. Da marinhagem e singraduras do caminho, não darei aqui conta a vossa alteza, porque não saberei fazer, e os pilotos devem ter esse cuidado. Portanto, senhor, do que hei de falar, começo e digo. A partida de Belém, como vossa alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março, sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas. Nos achamos entre as Canárias, mais perto da Gran Canária. Caramba, né? Imagina uma segunda-feira, 9 de março. Calma. Tá, a partida foi na segunda-feira. E sábado aconteceu o quê? Sábado 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre... tá. Daí sábado eles já estavam em outro canto. Caramba, imagina segunda-feira você se lançar ao mar em direção a um continente desconhecido. Falando assim, né? Até parece legal. E ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. E domingo 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto. Piloto, né? Não sei, eu fico um pouco surpreso de encontrar a palavra piloto aqui, né? Quando eu penso em pilotar uma moto, uma van, um avião. Acredito que não foram esses os meios de transporte utilizados para a galera chegar aqui no Brasil, né? Nem era Brasil o nome naquela época, era só um lugar. Na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde, com sua nau.
Vasco de Ataíde é o Vasco da Gama ou não? Porque, de novo, da mesma forma que o Pero Vaz de Caminha pode ser um cara chamado Pero Vaz, que vem da cidade de Caminha, talvez o Vasco de Ataíde seja o Vasco de Ataíde da Gama. Não sei se é o mesmo Vasco. Grande abraço aí pra nação vascaína e tudo mais. Sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse, fez o capitão suas diligências para o achar a uma e outra parte, mas não apareceu mais. Caramba! E assim seguimos no nosso caminho por esse mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha obra de 660 ou 670 léguas. Eu não sei o que é uma légua também, né? Não tenho muita essa noção. Parece uma distância razoável. 670 léguas. Segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra. Ah tá, segundo os pilotos diziam era das léguas. Topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas comprimidas. Aqui os mareantes chamam de botelho. Assim como outras, a que dão o nome de rabo de asno. Caramba, era só um rabo de asno agora. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves que chamam furabuchos. Caramba. Neste dia, a horas da véspera, houvemos vista de terra! Exclamação. Primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra da Vera Cruz. Caramba. Mandou lançar o prumo. Acharam 25 braças. E ao sol posto, obra de 6 léguas da terra. Surgimos âncoras em 19 braças. O que são braças? Ancoragem limpa, tá? Ali permanecemos toda aquela noite, e a quinta-feira pela manhã fizemos vela e seguimos, endireitos à terra, indo os navios pequenos diante por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 e 9 braças. Legal, né? Nomeou todas as braças. Só faltou a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas talvez estejam vindo. Até meia légua da terra, onde todos... Meu Deus... Lançamos âncora em frente à boca de um rio, e chegaríamos a esta ancoragem às 10. Às 10 horas, pouco mais ou menos. Pulou uma linha aqui do nada. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios, pequenos, por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e os esquifes. Batéis. Tem um bairro aqui em Curitiba chamado Batel. Me pergunto se tem algo a ver, né? E vieram logo todos os capitães das naus e esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. Última vez que eu me confrontei com a palavra nau foi na música Nau à Deriva, da banda Engenheiros do Havaí, que é uma banda do Rio Grande do Sul, né? Bem longe aqui de onde estamos literariamente no momento. Grande beijo aí para Humberto Gessinger. E o capitão Mor mandou em terra no Batel, talvez agora seja o bairro de Curitiba, Nicolau Coelho, para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 3, de maneira que, ao chegar o Batel à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens, ok? Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Aqui a gente já vê um impulso civilizatório do Pero Vaz de Caminha. Ou eu tô maluco? As vergonhas. Que vergonhas? Um pênis? Um par de bolas? Uma bunda? Um ânus? Por que ter vergonha disso? Hein? Caramba! Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os pousaram. Caramba! Meu Deus, gente, ó. 500 anos atrás o bagulho acontecendo ao vivo. Arrepia. Imagina o maluco aqui, ó. Abaixem os arcos. E o pessoal abaixou os arcos. Na moral, com o maior respeito. Meu Deus. Soubessem o que estava por vir, talvez tivessem flechado todos esses vagabundos, né?
Ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um barrete, vermelho e uma carapuça de linho, que levava na cabeça e um sombreiro preto. E se a carapuça serviu? Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro deu-lhe um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira, as quais peças creio que o capitão manda a vossa alteza. E com isso se volveu às naus por ser tarde e não poder haver deles mais fala, por causa do mar. Tá, voltaram pro barco. Já tô achando, assim, nada a ver comparar o cu com as calças, né? Mas já tô gostando muito mais da carta de Pero Vaz de Caminha do que do Tratado de Tordesilhas. Porque a carta de Pero Vaz de Caminha é aqui, ó. É pau na máquina, não é ficar nomeando todos os títulos de algum rei. É acontecimento. Não atirem as flechas. Toma aqui um negócio de pena de ave. Tá ligado? Tá bem mais interessante aqui. Na noite seguinte, ventou tanto sueste com chuvaceiros que fez caçar as naus, especialmente a capitania. Começou uma música de inteligência artificial automática ali na TV quando a TV entra em modo de stand-by. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Imagino que não. Mas eu tô ouvindo. Tudo bem, né? Fazer o quê? Tá. E sexta pela manhã, às 8 horas, pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar as âncoras e fazer vela. E fomos ao longo da costa com os batéis e esquifes amarrados à popa na direção do norte, para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso. Tá? Onde nos demorássemos para tomar água e lenha. Não que nos minguasse, mas por aqui nos acertamos. Quando fizemos vela, estariam já na praia assentados perto do rio obra de 60 ou 70 homens, que haviam juntado ali poucos e poucos. Fomos de longo, e mandou o capitão aos navios pequenos que seguissem mais chegados à terra, e se achassem pouso seguro para as naus, que amainassem. Muitas palavras apetitosas, mas também palavras desafiadoras. E velejando nós pela costa, obra de 10 léguas do sítio donde tínhamos levantado ferro, acharam os ditos navios pequenos um recife com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma muito larga estrada, e meteram-se dentro e amainaram. As naus arribaram sobre eles, e um pouco antes do sol posto, amainaram também, obra de 1 légua do recife, e ancoraram em 11 braças. Tudo medidas náuticas aqui, né? Braças, léguas. Não sei, eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo abraço materno do oceano, mas apesar disso, eu não sou um marinheiro muito proficiente, assim. Então, boa parte desse vocabulário aqui, pra mim, vai compondo o contexto só, mas não necessariamente diz muita coisa. Quando eu penso uma légua, não sei exatamente o que é uma légua. Eu sei o que é uma égua, tá ligado? Mas vamos lá. E estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, por mandado do capitão, por ser homem vivo e destro para isso, meteu-se logo na esquife a sondar o porto dentro, e tomou 2 daqueles homens na terra. Caramba, pegou os caras. Mancebos, boa palavra, e de bons corpos, que estavam numa almadia. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas, e na praia andavam muitos com seus arcos e setas, mas de nada lhes serviram. Trouxe-os logo, já de noite, ao capitão, em cuja nau foram recebidos com muito prazer e festa. Cara, imagina, você tá tranquilo vivendo a sua vida de habitante de uma população originária, numa terra intocada pela civilização, uma terra que não foi arranhada ainda pelas garras da maldade, só a sua maldade própria interna ali, né? Só a sua natureza humana de viver com as suas tecnologias indígenas ali, etc e tal. De repente, chega vários cabras numa embarcação de proporções titânicas, completamente inacreditável, e te levam pra dentro do navio. Meu Deus. Meu Deus. Olha, eu no lugar deles ia ficar bem preocupado. Ia ficar amedrontado. Vamos ver.
A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Apenas um pinto. É a experiência de você estar num vestiário da Smart Fit, por exemplo, né? O pessoal com seus pênis, suas bolas balangando, suas bundas sendo exibidas entre toalhas e camisetas e calças e etc e tal, sem vergonha alguma, simplesmente aguardando um convite ali pra entrar juntos em algum banheiro específico ali, alguma cabine específica. Legal. Mas aqui, diferente dos banheiros da Smart Fit, não tem nada de sexual acontecendo, é apenas um choque de cultura. Cultura que também é uma palavra que pode denotar um pulso civilizatório, uma coisa um pouco agressiva, né? Não sei, eu gosto da palavra cultura. Até que eu vi o Orlando Calheiros falando que embutida nessa palavra já tem uma violência colonial ali. Eu falei, caramba. Palavras apenas, palavras pequenas, né? Vamos ver. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros de comprimento de uma mão travessa. Comprimento de uma mão travessa. Da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. O pessoal tava no estilo ali, né? Já com o beiço furado, pá, piercingzinho de osso, beleza. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. O cara ficou fascinado no piercing dos cabras, né? Dos mancebos. Os cabelos seus são corredios e estavam tosquiados, de tosquia alta. Puta que... Eu vou desligar a TV, que senão essa música vai me incomodar muito, peraí. Caralho, quase escorri. Buceta. Onde é que eu tava aqui? Tá, vamos do começo do parágrafo. Os cabelos são corredios e andavam tosquiados de tosquia alta, mas que de sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. Não entendi. Tá, o pessoal tinha o cabelo liso, andavam tosquiados, de tosquia alta. O corte? Tosquiado. De tosquiar é de cortar, né? Então tava cortado assim. De boa grandura e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa de fonte a fonte para de trás uma espécie de cabeleira de pena de ave amarelas, que seria de comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. Tava com algum bagulho na cabeça ali, então, né? E andava pegada aos cabelos, pena e pena, com uma confeição branda, como cera, mas não o era. De maneira que a cabeleira ficava muito redonda e muito basta. Tá, era uma cabeça de capacete, então. Cabeça de nós todos. E muito igual. E não fazia míngua, mais lavagem para a levantar. Legal. Legal, caramba. Tá intrigado, né, com os mancebos. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro. Aí o português também quis impressionar, né? Os caras estão de piercing na boca, eu tô de colar de ouro. Cada um se exibindo com as armas que tem, né? Muito grande ao pescoço, e aos pés uma alcatifa por estrado. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e nós outros que aqui na nau com ele vamos, sentados no chão pela alcatifa. Tá, todos eles aos pés do capitão ali, né? Do pica de pedra. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia. Porra, pensa. Tochas, o cara sentado no trono, com um colar de ouro, absurdo, reluzindo, tapetão, todos sentados em volta, tochas acesas, navio, e esse contato impossível. Uma troca de linguagem inexistente. Inacreditável. Inacreditável. Imagina os caras. Os dois caras.
subindo no barco. Eu no lugar deles, meu Deus do céu. Estaria um tanto quanto apavorado mesmo. Mas vamos ver, numa dessas eles estão na boa também. Tá, não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. O resto é história. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Não fala isso. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Caralho, o capitão tinha um papagaio. Meu Deus. Que cartunesco, né? Poxa, tu tá num navio com um papagaio? Meu Deus, era Jack Sparrow, o capitão. Mostraram-lhes um carneiro. Não fizeram caso. Mostraram-lhes uma galinha. Quase tiveram medo dela. Eles quase tiveram medo da galinha. Não lhe queriam pôr a mão. E depois a tomaram como que espantados. Caramba. É, uma nova tecnologia que chegou no Brasil aí, né? A galinha, introdução da galinha. Deram-lhes ali de comer. Pô, é o mínimo, né? Pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Figos passados? Tava muito maduro? Tava estragando o figo? Deixa eu ver se eu comeria essa. Pão e peixe, dentro. Confeitos, bom. Fartéis, o que é fartéis? Fartéis é uma coisa? São coisas? Ou é de farto, de fartura? Tipo, todas as coisas mencionadas anteriormente estavam em abundância. Não sei. Mel é legal e figos passados. Pô, no lugar dos caras eu comeria legal. Pão, peixe, figo, mel. Tá legal, tá massa. Não quiseram comer quase nada daquilo. Porra. E se alguma coisa provaram, logo a lançaram fora. É, estavam acostumados com outra culinária, né? Mas tudo bem. Trouxeram-lhes vinho numa taça. Não imagino que isso vai dar certo. Mal lhe puseram na boca, não gostaram nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes a água em uma albarrada, não beberam. Mal a tomaram na boca, que lavaram e logo a lançaram fora. Igual ao jogador de futebol, né? Beleza. Viu um deles umas contas de rosário brancas, acenou que lhes dessem. Folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço. E acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Caramba. Tentando comprar, né? As contas, os rosários de contas brancas. Dariam ouro por aquilo. Isto tomávamos nós assim, por assim o desejarmos. É que eles estavam olhando com olhos de comércio, né? Pensando que era a intenção de compra. Mas às vezes eles não estavam tentando... Sei lá, né? O que eu vou entender dessa porra aqui? Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso não queríamos nós entender, porque não lhe o havíamos de dar, e depois tornou as contas a quem lhes dera. Então estiraram-se de costas na alcatifa a dormir, sem buscarem maneira de cobrir suas vergonhas. Pô, o cara tá obcecado pelos pintos, né, aqui, né, dos nossos mancebos. Tipo, não comeram, não beberam, deitaram, dormiram com o pau de fora. Legal. As quais eram fanadas. Fanadas? Como assim as vergonhas eram fanadas? Posso falar? Se o Pero Vaz de Caminha começou a carta pedindo desculpa pela ignorância dele, eu vou pedir desculpa pela minha também. O que são fanadas? Vergonhas fanadas. Um bom nome de banda, né? Vergonhas fanadas. Porcos fardados. E por aí vai. E as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. Os pentelhos dos nossos indígenas? O capitão lhes mandou pôr por baixo das cabeças seus coxins, e o da cabeleira esforçava-se por não a quebrar. E lançaram-lhes um manto por cima, e eles consentiram. Quedaram-se e dormiram. Oh. Caralho, dormiram no barco mesmo, porra. Ao sábado pela manhã, mandou o capitão fazer vela, e fomos demandar a entrada, a qual era muito larga e alta, de 6 a 7 braças. Entraram todas as naus dentro, e... onde mais entraria, né? Entraria fora, Pero Vaz de Caminha. Aí...
e ancoraram em 5 ou 6 braças, ancoragem dentro tão grande, tão formosa e tão segura, que podem abrigar-se nela mais de 200 navios e naus, e tanto que as naus quedaram ancoradas, todos os capitães vieram a esta nau do capitão Mor, e daqui mandou o capitão a Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias, que fossem em terra e levassem aqueles 2 homens e os deixassem ir com seu arco e setas. E isto depois que fez dar a cada um sua camisa nova, sua carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso. Ah, eles ganharam o rosário então. Que eles levaram nos braços, seus cascavéis e suas campainhas. E mandou com eles para lá ficar um mancebo degredado, criado de Dom João Telo. Porra, mandaram um dos seus. É um degredado, né? Tá. O cara não tava com muita moral então. A que chamam Afonso Ribeiro, para lá andar com eles e saber de seu viver e maneiras. Foi investigar. Talvez é um antropólogo amador. E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. Fomos assim de frecha direitos à praia. Ali acudiram logo obra de 200 homens, todos nus. Óbvio, né? E com arcos e setas nas mãos. Porra, atira uma flecha logo, tô querendo um pouco mais de ação aqui nessa história. Tipo, beleza, interações inacreditáveis aqui, mas... Posso falar? Tô torcendo por uma flechada no olho, tá ligado? Aqueles que nós levávamos acenaram-lhes que se afastassem e pousassem os arcos, e eles os pousaram. Tá muito pacífico o negócio aqui por enquanto. Queria que os nossos indígenas tivessem um pouco mais sanguinolentos, tá ligado? Mas pela emoção aqui, a história já tá escrita. O que aconteceu, aconteceu. Fazer o quê, né? Não vou ser eu que vou alterar alguma coisa, mas eu tô torcendo pra uma flecha voar pelos ares aqui. Mal pousaram os arcos, logo saíram os que nós levávamos, e o mancebo degredado com eles. E saídos não pararam mais, nem esperavam um pelo outro, mas antes corriam a quem mais corria. E passaram um rio que por ali corre, de água doce, de muita água, que lhes dava pela braga, e outros muitos com eles. E foram assim correndo além do rio, entre umas moitas de palmas onde estavam outros. Ali pararam. Entretanto, foi-se o degredado com um homem que, logo ao sair do Batel que é um bairro nobre aqui de Curitiba, né? Então, o agasalhou. Com certeza era um agasalho caro. E o levou até lá. Mas logo tornaram a nós, e com eles vieram os outros que nós leváramos, os quais vinham já nus e sem carapuças. Tá, a carapuça eles ganharam do... E se a carapuça serviu? Ganharam do pessoal do navio, né? Tá. Voltaram sem nada já. Então se começaram de chegar muitos. Entravam pela beira do mar para os batéis, até que mais não podiam. Traziam cabaços de água. E tomavam alguns barris que nós levávamos. Enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Tá. Não que eles de todos chegassem à borda do batel, mas junto a ele lançavam os barris que nós tomávamos e pediam que lhes dessem alguma coisa. Levava Nicolau Coelho cascavéis e manilhas. Cascavéis? E a uns dava um cascavel, a outros uma manilha. Tá, cascavel aqui imagino que não é a cobra, então. Que isso? É dinheiro, cascavel? Que porra é essa? Manilha também, dá pra fingir que eu sei o que é, mas manilha? Manilha. De maneira que com aquele engodo quase nos queriam dar a mão. Davam-nos daqueles arcos e setas por sombreiros e carapuças de linho. Eles estavam mais interessados na sombreiros e carapuças, né? Ganharam até uma camisa, né? Os que foram no navio. Ou por qualquer coisa que o homem lhes queria dar. Dali se partiram os outros 2 mancebos, que os não vimos mais. Imagina, mano, voltaram cheio de história pra contar. Porra, me deram peixe, me deram pão. Pão eles nem sabiam o que eram, né? Imagina. Não é fácil fazer pão. Me deram confeitos, me deram vinho, não gostei, cuspi, mal comi, dormi de pau pra fora. Se foda. Essa é a história que eles têm pra contar, né? Muitos deles, ou quase a maior parte dos que andavam ali, traziam aqueles bicos de ossos nos beiços. E alguns que andavam sem eles
tinham os beiços furados e nos buracos uns espelhos de pau. Espelho de pau? Casa de ferreiro, espelho de pau. Que pareciam espelhos de borracha. Espelhos de borracha? Outros traziam 3 daqueles bicos, a saber, um no meio e os 2 nos cabos. Aí andavam outros, quartejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor e metade de tintura preta, a modo de azulada. E outros quartejados de escaques. Um trecho bem colorido aqui, né? Tá. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Tá, primeiras mulheres que eles avistaram na terra. Ali por perto não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbaria deles ser tamanha que se não entendia nem ouvia ninguém. Acenamo-lhes que fossem. Assim o fizeram e passaram-se além do rio. Saíram 3 ou 4 homens nossos dos batéis e encheram não sei quantos barris de água que nós levávamos e tornamo-nos as naus. Tá, estavam enchendo o barril de água e levando pro navio. Mas quando assim vínhamos, acenaram-nos que tornássemos. Tornamos e eles mandaram o degredado e não quiseram que ficasse lá com eles. Este levava uma bacia pequena e 2 ou 3 carapuças vermelhas para lá as dar ao senhor, se o lá houvesse. Não cuidaram de lhe tomar nada, antes o mandaram com tudo. Mas então Bartolomeu Dias o fez outra vez tornar, ordenando que lhes desse aquilo. E ele tornou e o deu, à vista de nós, aquela que da primeira vez agasalhara. Logo voltou e nós trouxemo-lo. Tá. Esse que o agasalhou era já de idade, e andava por louçainha todo cheio de penas pegadas pelo corpo, que parecia asseteado, como esse Sebastião. São Sebastião. Outros traziam carapuças de penas amarelas, outros de vermelhas, e outros de verdes. Amarelo, vermelho e verde. Tá. E uma daquelas moças era toda tingida, de baixo a cima daquela tintura. E certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa. Tá, a mulher era muito bem feita e muito redonda, e a sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa. Caralho, o Pero Vaz de Caminha ficou hipnotizado. Que isso? Onde é que essa porra vai parar, rapaz? Tá. Que há muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizeram vergonha, por não terem a sua como ela. Se as mulheres de Portugal vissem essa mulher nua, e a sua vergonha graciosa, e a falta de vergonha que ela demonstra, elas, as portuguesas, ficariam envergonhadas. Que isso? Nenhum deles era fanado, de novo essa palavra. Mas todos assim como nós, e com isto nos tornamos, e eles foram-se. O bagulho tá esquisito aqui, tá? Achei meio creepy da parte do Pero Vaz de Caminha, esse último trecho aí, né? Mas beleza. À tarde saiu o capitão Mor em seu batel, com todos nós outros e com outros capitães das naus em seus batéis a folgar pela baía, em frente da praia. Mas ninguém saiu em terra, porque o capitão o não quis, sem embargo de ninguém nela estar. Somente saiu, ele com todos nós, em um ilhéu grande, que na baía está e que na baixa mar fica muito vazio. Porém é por toda parte cercado de água, de sorte que ninguém lá pode ir, a não ser de barco ou a nado. Ali folgou ele e todos nós outros, bem 1h30. E alguns marinheiros que ali andavam com um chinchorro pescaram peixe miúdo, não muito. Tá. O pessoal tirou um dia pra pescar, fica curtindo, legal. Falando assim. Então volvemos-nos às naus já bem de noite. Passaram o dia todo pescando e curtindo mesmo, legal. Ao domingo de Pascoela pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu.
Rapaz, eu tô lendo a carta de Pero Vaz de Caminha. Caramba! Em voz alta. Meu, acabei de passar um trecho sinistro aqui. O Pero Vaz de Caminha fica descrevendo uma índia pelada e ele fica abismado. Ele fala que se as mulheres de Portugal vissem aquela mulher pelada, elas iam ficar com vergonha. Porque ela tinha as vergonhas muito graciosas. Meio creepy. Guria. Eu tô te falando. O bagulho tá sinistro aqui. É foda, né? Colonização e dessas. Tava só começando, né? Isso que é a sensação de estar lendo um negócio que, porra, eu sei que tem muita coisa ruim por vir aqui, né? Isso é podcast ou vídeo? Não, vou gravar um videozinho, né? Um react. Bom. Gostou? Gostei. Da proposta? Então, vai segurando. Onde é que eu tava? Tá. À tarde saiu o Capitão Mora em seu batel. Eles estão lá no batel, Julia. Com todos nós outros e com outros capitães das naus em seus batéis. Tá, essa parte eu já li. É que eles passaram o dia todo pescando, né? Tá. Ao domingo de Pascoela pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se apresentassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou naquele... Carolina, não é pra comer essa folha aí. Não. Vem cá. Vem aqui. Não, vai comer folha. Não, vai derrubar nada. Tá, eles vão rezar uma missa? Tira o cu da minha cara, garota. É isso aí mesmo. Ali com todos nós outros fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique. Claro, levaram o padre junto, né? Nossa, daqui a pouco vai começar a catequese aí. Meu Deus do céu. É a tragédia anunciada aí, né? Eu tive uma infância católica. Veja só. Em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes, que todos eram ali, a qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Caralho, primeira missa aqui nas nossas terras. Eu já fui em várias. Ali era com o capitão a bandeira de Cristo, com que saiu de Belém, a qual esteve sempre levantada da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu uma cadeira alta, e nós todos lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez muita devoção. Enquanto estivemos a missa e a pregação, seria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas. Porra, alguém atira uma flecha, pelo amor de Deus, eu imploro. A qual andava folgando. E olhando-nos, sentaram-se. E depois de acabada a missa, assentados nós à pregação, levantaram-se muitos deles. Tangeram corno ou buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço. E alguns deles se metiam em almadias, 2 ou 3 que aí tinham, as quais não são feitas como as que eu já vi. Somente são 3 traves, atradas entre si, e ali se metiam 4 ou 5, ou esses que queriam não se afastando quase nada da terra, senão enquanto podiam tomar pé. Tá? Acabada a pregação... Pô, achei que já tinha acabado. Voltou o capitão, com todos nós para os batéis, com nossa bandeira alta. Embarcamos e fomos todos em direção à terra para passarmos ao longo por onde eles estavam indo. Na dianteira, por ordem do capitão Bartolomeu Dias, em seu esquife, com um pau de uma almadia que lhes o mar levara, para lhe dar, e nós todos, obra de tiro de pedra atrás dele. Como viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos à água, metendo-se nela até onde mais podiam. Acenaram-lhes que pousassem os arcos e muitos deles os iam logo pôr em terra, e outros não. Ai, atira, por favor, atira. Andava aí um que falava muito aos outros que se afastassem, mas não que a mim me parecesse que lhe tinham acatamento ou medo. Este, que os assim andava afastando, trazia seu arco e setas, e andava tinto de tintura vermelha pelos peitos, espáduas, quadris, coxas e pernas até baixo, mas os vazios com a barriga e estômago eram de sua própria cor.
tá? O cara tava ornamentado, tava pintado de vermelho. E a tintura era assim vermelha que a água a não comia nem a desfazia. Antes, quando saía da água, parecia mais vermelha. Foda. Saiu um homem do esquife de Bartolomeu Dias e andava entre eles, sem implicar em nada com ele para fazer-lhe mal. Antes lhe davam cabaças de água. E acenavam aos do esquife que saíssem em terra. Com isso, se volveu Bartolomeu Dias ao capitão, e viemo-nas às naus, a comer, tangendo gaitas e trombetas. Tangendo gaitas e trombetas. Sem lhes dar mais opressão. Tá. E eles tornaram-se a assentar na praia e assim por então ficaram. Nesse ilhéu, onde fomos ouvir missa e pregação, a água espraia muito, deixando muita areia e muito cascalho a descoberto. Enquanto aí estávamos, foram alguns buscar marisco e apenas acharam alguns camarões grossos e curtos. Caramba, porra, era só um marisco e um camarãozinho hoje, né? Caralho. Já comeram peixe, já comeram pão. Se bem que já passou vários dias aqui, né? Já comeram várias coisas. Entre os quais vinha um tão grande e tão grosso, como em nenhum tempo vi tamanho. Também acharam cascas de berbigões. Ai, um pastelzinho de berbigão, puta que pariu. E ameijoas, mas não toparam com nenhuma peça inteira. E tanto que comemos, vieram logo todos os capitães a esta nau, por ordem do capitão Mor, com os quais ele se apartou, e eu na companhia. E perguntou a todos se nos parecia bem mandar a nova do achamento desta terra a vossa alteza pelo navio dos mantimentos, para melhor mandar descobrir e saber dela mais do que nós agora podíamos saber, por irmos de nossa viagem. E entre muitas falas, que no caso se fizeram, foi por todos ou a maior parte dito que seria muito bem. Tá, falaram, manda avisar pro rei que estamos aqui. E nisso concluíram. E tanto que a conclusão foi tomada, perguntou mais se lhes parecia bem tomar aqui por força um par desses homens, para os mandar a vossa alteza. Aí, esculacho. Deixando aqui por eles outros 2 destes degredados. Caralho. Porra, tá, vão deixar a gente mandar a gente, então. Sobre isso acordaram que não era necessário tomar por força homens, porque era geral costume dos que assim levavam por força para alguma parte dizerem que há ali de tudo quanto lhes perguntam, e que melhor e muito melhor informação da terra dariam 2 homens destes degredados que aqui deixassem, do que eles dariam se os levassem, por ser gente que ninguém entende. Tá, de que adianta levar os caras através do oceano se eles nem vão conseguir falar direito? Nossa, meu cabelo tá o cu da cobra. Mas beleza, né? A história acontecendo aqui diante dos meus olhos, eu preocupado com o meu cabelo, né? Que narcisismo idiota. Nem eles tão cedo aprenderiam a falar para o saberem tão bem dizer que muito melhor estoutros e o não digam, quando vossa alteza cá mandar. E que, portanto, não cuidassem de aqui tomar ninguém por força, nem de fazer escândalo, para de todos mais os amansar e apacificar, senão somente deixar aqui os 2 degredados quando daqui partíssemos. Tá, deixa logo esses caras aí, foda-se. E assim, por melhor a todos parecer, ficou determinado. Acabado isso, disse o capitão que fôssemos nos batéis em terra e ver se ia bem como era o rio. E também para folgarmos. Só quer saber de folga, né? Meu Deus, a escala 0 por 0. Fomos todos nos batéis em terra armados e a bandeira conosco. Eles andavam ali na praia, à boca do rio, para onde nós íamos. E antes que chegássemos pelo ensino que dantes tinham, puseram todos os arcos e acenavam que saíssemos. Mas tanto que os batéis puseram as proas em terra, passaram-se logo todos além do rio, o qual não é mais largo que um jogo de mancal. O que é um jogo de mancal? E mal desembarcamos, alguns dos nossos passaram logo o rio e meteram-se entre eles. Alguns aguardavam, outros afastavam-se. Era, porém, a coisa de maneira que todos andavam misturados. Eles ofereciam desses arcos com suas setas por sombreiros e... tá oferecendo os arcos, é pra atirar, família, caralho. E carapuças de linho, ou por qualquer coisa que lhes davam. Passaram além tantos dos nossos e andavam assim misturados com eles, que eles se esquivavam e afastavam-se, e deles alguns iam
iam-se para cima onde outros estavam. O capitão fez que dois homens o tomassem ao colo. Ai, capitão. Ai, dois caras pegaram o capitão no colo para ele atravessar o rio. Ai, meu Deus. E fez tornar a todos. A gente que ali estava não seria mais que acostumada. Tanto que o capitão fez tornar a todos. Vieram a ele alguns daqueles, não porque o conhecessem por senhor, pois me parece que não entendem, nem tomavam disso conhecimento, mas porque a gente nossa passava já para quem do rio. Tá, então invadindo o bagulho aqui, né? Ali falavam e traziam muitos arcos e continhas, daquelas já ditas, e resgatavam-nas por qualquer coisa, em tal maneira que os nossos trouxeram dali para as naus muitos arcos e setas e contas. Então tornou-se o capitão aquém do rio, e logo acudiram muitos à beira dele. Ali veríeis galantes, pintados de preto e vermelho e quartejados, assim nos corpos como nas pernas, que certo pareciam bem assim. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças nuas, como eles, que não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o quadril e a nádega, toda tinta daquela tintura preta, e o resto tudo da sua própria cor. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés. E suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas, que nisso não havia nenhuma vergonha. Também andava aí outra mulher moça com um menino ou menina ao colo, atado com um pano, não sei de quê, aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe apareciam. Oh, um nenenzinho, um neném Zeco Dedeco. Mas as pernas da mãe e o resto não traziam pano algum. Depois, ele é obcecado pela nudez do pessoal, né? Caralho, acostuma, fio. Depois andou o capitão para cima ao longo do rio, que corre sempre chegado à praia. Ali esperou um velho, que trazia na mão uma pá de almadia. Falava enquanto o capitão esteve com ele perante todos nós, sem nunca ninguém o entender, nem ele a nós. Quantas coisas que lhe demandávamos acerca de ouro, que nós desejávamos saber se na terra havia. Trazia este velho beiço tão furado, que lhe caberia pelo furo um grande dedo polegar, e metia nele uma pedra verde ruim, que cerrava por fora esse buraco. O capitão lhe fez tirar. Porra, fez o cara tirar o piercing, velho. E ele não sei que diabo falava e ia com ela direito ao capitão, para lhe meter na boca. Estivemos sobre isso rindo um pouco, e então enfadou-se o capitão e deixou-o. E um dos nossos deu-lhe pela pedra um sombreiro velho. Não por ela valer alguma coisa, mas por amostra. Depois ouve-a o capitão, tá? Segundo creio, para com as outras coisas a mandar a vossa alteza. Porra, só coletando. Andamos por aí, vendo a ribeira, a qual é de muita água e muito boa. Ao longo dele há muitas palmas, não muito altas, em que há muito bons palmitos. Colhemos e comemos deles muitos. Então tornou-se o capitão para baixo, para a boca do rio, onde havíamos desembarcado. Além do rio, andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos, e faziam-no bem. Passou-se então, além do rio, Diogo Dias, almoxarife. Eu só tinha visto até hoje a palavra almoxarifado, nunca almoxarife. Que foi de Sacavém, que é homem gracioso e de prazer, e levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita. Chora, gaiteiro! E meteu-se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos, e eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois, o poder da dança, né? O poder da música. Depois de dançarem, fez-lhes ali, andando no chão, muitas voltas ligeiras, e salto real, de que eles se espantavam e riam, e folgavam muito. E conquanto com aquilo muito os segurou e afagou. Tomavam logo uma esquiveza como de animais monteses, e foram-se para cima. Então o capitão passou o rio com todos nós outros, e fomos pela praia de longo, indo aos batéis assim,
rente da terra. Fomos até uma lagoa grande de água doce, que até junto com a praia, porque toda aquela ribeira do mar é apaulada por cima e sai água por muitos lugares. Tá. Galera, voltando aqui, tinha acabado a bateria da câmera, deixei carregando, aproveitei a pausa para ir lá na banquinha comprar meu álbum da Copa. Em breve aí nas redes sociais vamos trocar figurinhas. E, porra, tá acontecendo um bagulho sinistro aqui. Depois de passarmos o rio, foram uns 7 ou 8 deles andar entre os marinheiros que se recolhiam aos batéis. E levaram dali um tubarão que Bartolomeu Dias matou. Bartolomeu Dias matou um tubarão, caralho. Lhes levou e lançou na praia. Bastará dizer-vos que até aqui, como quer que eles um pouco se amansassem, logo de uma mão para outra se esquivavam, como pardais do cevadoiro. Homem não lhes ousa falar de rijo, para não se esquivarem mais, e tudo se passa como eles querem, para os bem amansar. Tá vendo, ó? Não atirou uma flecha nesses portugueses quando dava tempo, agora eles estão amansando vocês, isso que é foda. O capitão, ao velho com quem falou, deu uma carapuça vermelha, e com toda a fala que entre ambos se passou, e com a carapuça que lhe deu, tanto que se apartou e começou de passar o rio. Foi-se logo recatando e não quis mais tornar de lá para quem. Tá, não quis mais passar o rio. Os outros 2 que o capitão teve nas naus, a que deu o que já disse, nunca mais aqui apareceram, do que tiro ser gente bestial, de pouco saber e por isso tão esquiva. Que é isso, chefe? Porém, e com tudo isso, andam muito bem curados e muito limpos, e naquilo me parece ainda mais são como aves ou alimárias, monteses. Alimárias monteses, as quais faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mansas. Tá? Porque os corpos seus são tão limpos, tão gordos e tão formosos que não podem mais ser. Que não pode mais ser. Isso me fez presumir que não tem casas nem moradas a que se acolham, e o ar a que se criam, os faz tais. Nem nós ainda até agora vimos nenhuma casa ou maneira delas. Mandou o capitão aquele degredado Afonso Ribeiro. Caralho, precisa toda hora chamar o Afonso Ribeiro de degredado, coitado. Que se fosse outra vez com eles. E foi e andou lá um bom pedaço. Mas à tarde tornou-se que o fizeram eles vir e não o quiseram lá consentir. E deram-lhe arcos e setas, e não lhe tomaram nenhuma coisa do seu. Antes disse ele, que um lhe tomara umas continhas amarelas que levava e fugia com elas. E ele se queixou, e os outros foram logo após, e lhe as tomaram e tornaram-lhes a dar. Caralho, mano, olha. E então mandaram-no vir. É muita honestidade. Porra, o maluco roubou umas continhas, o outro desroubou e devolveu. Puta. Disse que não vira lá entre eles senão umas choupaninhas de rama verde e de fetos muito grandes, como de entre Douro e Minho. Quê? E assim nos tornamos às naus, já quase noite a dormir. A segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra tomar água. Ali vieram então muitos, mas não tantos como outras vezes. Já muito poucos traziam arcos. Puta, já se acostumaram, já não estão nem querendo atirar mais. As minhas esperanças de ver uma flecha voando pelos ares aqui nesse relato já mingua. Estiveram assim um pouco afastados de nós, e depois, pouco a pouco, misturaram-se conosco. Abraçavam-nos e folgavam, e alguns deles se esquivavam logo. Ali davam alguns arcos por folhas de papel e por alguma carapucinha velha ou qualquer coisa. Em tal maneira, isso se passou, que bem 20 ou 30 pessoas das nossas se foram com eles, onde outros muitos estavam com moças e mulheres. E trouxeram de lá muitos arcos e barretes de penas de aves, deles verdes e deles amarelos, dos quais, creio, o capitão há de mandar a mostra à vossa alteza. Pô, eu achei que o nosso Pero Vaz aqui, ele ia ter um fascínio maior pela natureza, que a carta ia ser mais bucólica, assim. Mas eu tô achando um relato bem pau na máquina, assim, de acontecimentos. É menos contemplativo do que eu imaginava que fosse. Sei lá, mano, se me jogam no mar pra passar um tempão até chegar num continente desconhecido, eu acho que eu gastaria mais linhas descrevendo a natureza, assim,
fazendo uma coisa contemplativa. Tô achando bem, por enquanto, assim, né? Bem prático, bem pragmático aqui o meu Pero Vaz. Mas beleza, né? Tudo bem. Afinal de contas, é o primeiro livro da nossa história ainda, né? A gente ia melhorar a nossa escrita ao longo do tempo. Vamos ver. E segundo diziam esses que lá foram, folgavam com eles. Neste dia os vimos mais de perto e mais à nossa vontade, por andarmos quase todos misturados. Ali alguns andavam daquelas tinturas quartejados, outros de metades, outros de tanta feição como em panos de armar, e todos com os beiços furados, e muitos com ossos neles e outros sem ossos. Tá bom? Alguns traziam uns ouriços verdes de árvores, que na cor queriam parecer de castanheiros, embora mais pequenos. E eram cheios de uns grãos vermelhos pequenos que, esmagando-os entre os dedos, faziam tintura muito vermelha, de que eles andavam tintos. Aí, ó, era como eles se pintavam. E quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam. Todos andam rapados até acima das orelhas, e assim as sobrancelhas e pestanas. Trazem todos as testas, de fonte a fonte, tintas de pintura preta, que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. E o capitão mandou aquele degredado Afonso Ribeiro, chama aquele fudido Afonso Ribeiro, aquele desgraçado, aquele vagabundo Afonso Ribeiro, e a outros 2 degredados, fudidos, decrépitos, que fossem lá andar entre eles, e assim a Diogo Dias, por ser homem ledo com que eles folgavam. Aos degredados mandou que ficassem lá essa noite. Caramba, vão passar uma noite com a população originária? Rapaz, que isso? Foram-se lá todos e andaram entre eles, e segundo eles diziam, foram bem 1,5 légua a uma povoação. Novamente, a minha ignorância de não saber quanto é 1 légua atrapalha a minha compreensão plena do relato aqui, né? Em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas cada uma como essa nau capitania. Eram de madeira e das ilhargas de tábuas, e cobertas de palha de razoada altura. Todas de uma só peça, sem nenhum repartimento. Tinham dentro muitos esteios, e de esteio a esteio uma rede atada pelos cabos, alta em que dormiam. Oh, coisa boa. Esses dias eu vi um tutorial de como dormir em rede. Era, se eu não me engano, era um maninho manauara, um cara de Manaus, se eu não me engano, falando de... Vai rolar um cafezinho? Vai. Ai, papai. Falando da verdadeira técnica do jeito certo de dormir em rede. Falando que o pessoal que não tá acostumado deita meio errado. Que é pra tu deitar meio enviesado, assim, meio diagonal, que tu dorme melhor. Tu já cai de um jeito ali que tu já toma um mata-leão da rede e já fica por ali mesmo. Tá. Debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos. E tinha cada casa 2 portas pequenas. Uma num cabo e outra noutro. Ok. As casas, o Pero Vaz também ficou chocado com isso, né? Que as casas não tinham cômodos, não tinham repartições, eram edificações inteiriças e únicas. Tava todo mundo no mesmo cômodo o tempo todo. Diziam que em cada casa se recolhiam 30 ou 40 pessoas. Falou que a casa era do tamanho do navio, né? Então é grande. E que assim os achavam. E que lhes davam de comer daquela vianda que eles tinham, a saber, muito inhame e outras sementes, que na terra há e eles comem. Mas quando se fez tarde... amor, obrigado. Fizeram-nos logo tomar a todos e não quiseram que lá ficasse nenhum. Caramba, ainda segundo diziam, queriam vir com eles. Fizeram-nos logo tornar a todos e não quiseram lá ficasse nenhum. Será que não deixaram os degredados dormir na casinha? Resgataram lá por cascavéis e por outras coisinhas de pouco valor que levavam papagaios vermelhos muito grandes e formosos, e 2 verdes pequeninos e carapuças de penas verdes, e um pano de pena de muitas cores, maneira de tecido assaz formoso. Segundo vossa alteza, todas essas coisas verá, porque o capitão volás há de mandar, segundo ele disse. Tá, vai mandar coisa pro rei. E com isso vieram, e nós tornámo-nos as naus, ok? A terça-feira, depois de comer, fomos em terra dar guarda de lenha e lavar roupa. Estavam na praia quando chegamos. Obra de 60 ou 70 sem arcos e sem nada. Tá vendo? Já estão muito à vontade. Meu Deus, não vai voar uma flecha mesmo. Quando no segundo dia era 200 caras, a maioria todo mundo com flecha, com arco. Agora, nada. Meu Deus. O resto é lenda.
Tanto que chegamos, vieram logo para nós sem se esquivarem. Depois acudiram muitos, que seriam bem 200, todos sem arcos, e misturaram-se todos tanto conosco, que alguns nos ajudavam a acarretar lenha e a meter nos batéis. Meu Deus, já estamos trabalhando de graça já, puta que pariu. E lutavam com os nossos e tomavam muito prazer. Enquanto cortávamos a lenha, faziam 2 carpinteiros, uma grande cruz. Puta que pariu. A primeira cruz do Brasil. De um pau, que ontem para isso se cortou. Muitos deles vinham ali estar com os carpinteiros, e creio que o faziam mais por verem a ferramenta de ferro com que a faziam, do que por verem a cruz. Porque eles não têm coisa de ferro que eles não têm coisa que de ferro seja, e cortam sua madeira e paus com pedras feitas como cunhas, metidas em um pau entre 2 talas, muito bem atadas e por tal maneira que andam fortes. Entendi errado ou é tipo uma machadinha? Acho que é tipo uma machadinha, né? Segundo diziam os homens que ontem as suas casas foram, porque lhe as viram lá. Ai, tô ficando com vontade de espirrar. De novo! Quando a gente tava lá em Campo Alegre, o Lucas olhou pra mim e falou assim: Panda, teu espirro é muito único. Fiquei feliz e orgulhoso. Era já a conversação deles conosco tanta que quase nos estorvavam no que havíamos de fazer. O capitão mandou a 2 degredados e a Diogo Dias que fossem lá à aldeia, e a outras, se houvessem novas delas, e que em toda a maneira não viessem dormir às naus, ainda que eles os mandassem, e assim se foram. Caralho, o capitão olhou pros degredados e falou: vocês vão lá e vocês vão dormir com os caras. E vocês não vão voltar aqui pro navio. Vocês vão lá e vão dormir lá. Meu Deus. Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns papagaios por essas árvores, deles verdes e outros pardos, grandes e pequenos, de maneira que me parece que haverá muitos nessa terra. Porém eu não veria mais que até 9 ou 10. Outras aves então não vimos, somente algumas pombas seixas, e pareceram-me bastante maiores que as de Portugal. Alguns diziam que viram rolas. Que isso? Eu não as vi. Mas, quer dizer, tu viu, né? Ficou admirado. Mas segundo os arvoredos são muito grandes, eu acho muito divertido o texto, que ou é português de Portugal, ou é a coisa mais antiga, que é mui. Tá escrito mui. Os arvoredos são muito grandes. Não é bonitinho? Ah, bonitinho. E de infindas maneiras, não duvido que por esse sertão haja muitas aves. Exclamação. Bom, né? Imaginando pássaros. Cerca da noite, nos volvemos para as naus com nossa lenha. Tô curioso pra saber se os caras conseguiram dormir com os originários. Os originais do samba. Eu creio, senhor, que ainda não dei conta aqui a vossa alteza. Senhor, né? Eu achei emblemático. A primeira palavra escrita... Será que o Pero Vaz escreveu essa carta aqui? Ele escreveu aqui e mandou pra Portugal de barco? Ou... Por e-mail. Por e-mail? Uhum. Ah, pode ser, né? Mas porque... Opa! Ah, droga, ele interrompe a gravação de tela. Seu mudo de aba. Tá. Eu achei forte. Sabe qual foi a primeira palavra escrita aqui? A primeira palavra da história da literatura brasileira, que, se a gente for contar a carta do Pero Vaz de Caminha como o primeiro ato de literatura feito no Brasil, né? Mas a primeira palavra da literatura brasileira é senhor. Foi assim que começou a nossa literatura. Senhor. 2 pontos. Forte. Mas tinha que um brasileiro escrever um livro pra ser o primeiro, né? Pode um português vir aqui, né? Mas tudo bem, né? É a história. Blá, blá. Eu tava nessa página aqui. Ok. Eu creio, senhor, que ainda não dei conta aqui a vossa alteza da feição de seus arcos e setas. Os arcos são pretos e compridos, as setas também compridas, e os ferros delas de canas aparadas. Segundo vossa alteza, verá por alguns que eu creio o capitão a ela há de enviar. A ela? Ela quem? A rainha? Eu achei que a gente estava falando com um rei, né? Que é o senhor.
A quarta-feira não fomos em terra, porque o capitão andou todo dia no navio dos mantimentos a despejá-lo e fazer levar às naus isso que cada uma podia levar. Eles acudiram à praia, muitos segundo das naus vimos. No dizer de Sancho de Tovar, que lá foi, seriam obra de 300. Diogo Dias e Afonso Ribeiro, o degredado, o fudido, vagabundo, aos quais o capitão ontem mandou que em toda maneira lá dormissem, volveram-se já de noite, por eles não quererem que lá ficassem. Tá vendo? Não conseguiram dormir lá. Trouxeram papagaios verdes e outras aves pretas, quase como pegas, a não ser que tinham o bico branco e os rabos curtos. Quando Sancho de Tovar se recolheu à nau, queriam vir com ele alguns, mas ele não quis senão 2 mancebos dispostos e homens de prol. Mandou-os essa noite muito bem pensar e curar. Comeram toda a vianda que lhes deram, e mandou fazer-lhes cama de lençóis, segundo ele disse. Dormiram e folgaram aquela noite, tá? Dormir no barco já não é novidade, né? No primeiro dia já teve isso. E assim não houve mais este dia que para escrever seja. Caramba, e assim não houve mais este dia para que... Dia que para escrever seja. Poético, Pero Vaz, parabéns. A quinta-feira, derradeiro de abril, comemos logo, quase pela manhã, e fomos em terra por mais lenha e água. E, em querendo o capitão sair desta nau, chegou Sancho de Tovar com seus 2 hóspedes. E, por ele ainda não ter comido, puseram-lhe toalhas. Trouxeram-lhe vianda e comeu. O que é vianda? Antes ele falou que eles estavam comendo, né? Peixe, pão. Agora vianda. Só Deus sabe o que é vianda. Aos hóspedes sentaram cada um em sua cadeira. E de tudo o que lhes deram, comeram muito bem. Agora eles comeram. Especialmente lacão cozido, frio e arroz. Lacão. Também não sei o que é lacão. Mas, de novo, se o Pero Vaz estava admitindo a ignorância dele no começo, quem sou eu, né? Pra não me orgulhar da minha. Não lhes deram vinho, por Sancho de Tovar dizer que não o bebiam bem. Já cuspiram vinho na segunda página. Acabado o comer, metemo-nos todos no batel e eles conosco. Deu um grumete a um deles, uma armadura grande de porco montês bem revolta. Tanto que a tomou, meteu-a logo no beiço, e porque se lhe não queria segurar, deram-lhe uma pequena de cera vermelha. Tá, o que ele enfiou no beiço aqui? Um grumete? Uma armadura grande de porco montês. Tá, né? E ele ajeitou-lhe seu adereço de trás para ficar segura e meteu-a no beiço assim revolta para cima. E vinha tão contente com ela como se tivesse uma grande joia. E tanto que saímos em terra, foi-se logo com ela e não apareceu mais aí. Andariam na praia quando saímos 8 ou 10 deles, e de aí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Rapaz... O pessoal voltou a se armar. Traziam alguns deles arcos e setas, que todos trocaram... Puta, não é pra trocar, gente, é pra atirar. Que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco do que lhes dávamos. Bebiam alguns deles vinho. Começaram a tomar gosto. É bom vinhozinho, né? Na beira da praia ainda, ô glória. Outros não o podiam beber, mas parece-me que se lhe o avezarem, o beberão de boa vontade. Avezarem. Andavam todos tão dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas, que pareciam bem. Acarretavam dessa lenha quando podiam com muito boa vontade e levavam-na aos batéis. Tudo bem, agora, tipo assim, eles estão trabalhando, levando lenha até os barcos, mas pelo menos eles estão ganhando comida e vinho, né? Pelo menos. Andavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós andávamos entre eles. Foi o capitão com alguns de nós um pedaço por este arvoredo até uma ribeira grande e de muita água, que, a nosso parecer, era esta mesma, que vem ter a praia e em que nós tomamos água. Ali ficamos um pedaço bebendo e folgando ao longo dela, entre esse arvoredo que é tanto tamanho, tão vasto e de tantas plumagens, que homens as não podem contar. Há entre ele muitas palmas, de que colhemos muito bem, muitos e bons palmitos. Coisa boa. Palmito.
Berbigão, camarão, tubarão, vinho. Tá legal a vida aqui por enquanto. Quando saímos do batel, disse o capitão que seria bom irmos direitos à cruz, que estava encostada a uma árvore, junto com o rio, para se erguer amanhã, que é sexta-feira, e que nós puséssemos todos de joelhos e a beijássemos. Que nos puséssemos todos de joelhos e a beijássemos para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. Então eles queriam demonstrar à população o respeito que eles tinham pela cruz sagrada. Ajoelhando, beijando, e assim fizemos. A esses 10 ou 12 que ali estavam, acenaram-lhe que fizessem assim, e foram logo todos beijá-la. Puta, beijando cruz, rapaz. Parece-me gente de tal inocência que se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm, nem entendem em nenhuma crença. Meu Deus do céu. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar e aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor que os traga, porque certo esta gente é boa e de boa simplicidade. Então já tá falando pro rei, pode deixar, a gente vai transformar esses cabras todos aqui em cristãos. Meu Deus. Pelo menos falou que somos boa gente, né? E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe. Creio que não foi sem causa. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da sua salvação, e prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Eles não lavram nem criam. Não há aqui boi, vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra alimária que costumada seja ao viver dos homens. Nem comem senão desse inhame, que aqui há muito, e dessa semente e frutos, que a terra e as árvores de si lançam. E com isso andam tais e tão rijos e tão nédios, que o não somos nós tanto, com quanto trigo e legumes comemos. Neste dia, enquanto ali andaram, dançaram e bailaram, sempre com os nossos, ao som de um tamboril dos nossos, em maneira que são muito mais nossos amigos que nós seus. Rapaz. Se lhes homem acenava, se queriam vir às naus, faziam-se logo prestes para isso. Em tal maneira que se a gente todos quisera convidar, todos vieram. Porém, não trouxemos esta noite as naus, senão 4 ou 5. A saber, o capitão Mor 2, e Simão de Miranda, um que trazia já por pajem, e Aires Gomes, outro também por pajem. Um dos que o capitão trouxe era um dos hóspedes que lhe trouxeram da primeira vez. O mesmo menino? Caralho! Quando aqui chegamos, o qual veio hoje aqui vestido na sua camisa. Caramba, ó, o personagem voltando lá do começo. Ele tinha ganhado uma camisa, uma carapuça, alguma coisa assim. Cuspiu o vinho, não quis tomar nem água. Deitou, dormiu com o pinto de fora. E agora voltou vestindo a mesma camisa. Veja só. E com ele um seu irmão. E foram essa noite muito bem agasalhados, assim de vianda como de cama, de colchões e lençóis para os mais amansar. Dormiu no colchão dessa vez. E hoje que é sexta-feira, 1º dia de maio, pela manhã saímos em terra, com nossa bandeira, e fomos desembarcar acima do rio contra o sul, onde nos pareceu que seria melhor chantar a cruz, para melhor ser vista. Ali assinalou o capitão o lugar, onde fizessem a cova para a chantar. Enquanto a ficaram fazendo, ele com todos nós, outros fomos pela cruz abaixo do rio, onde ela estava. Dali a trouxemos com esses religiosos e sacerdotes diante cantando, em maneira de procissão. Eram já aí alguns deles obra de 70 ou 80, e quando nos viram assim, alguns se foram meter debaixo dela, para nos ajudar. Passamos o rio ao longo da praia e fomos-la por onde havia de ficar. Que será do rio obra de 2 tiros de besta.
Andando-se ali nisso, viram bem 150 ou mais. Chantada a cruz, com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que... besta as armas então mesmo, né? Uma besta, tipo uma balista pequena, é isso? Que primeiramente lhe pregaram, armaram altar ao pé dela. Ali disse missa ao padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco a ela a obra de 50 ou 60 deles, assentados todos de joelhos assim como nós. Meu Deus, mano. Já botou os caras de joelho diante da cruz, pela madrugada. E quando veio o evangelho, que nos erguemos todos em pé com as mãos levantadas, eles se levantaram conosco e alcançaram as mãos, ficando assim até ser acabado. E então tornaram-se a assentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se puseram assim todos, como nós estávamos com as mãos levantadas, e em tal maneira sossegados, que certifico a Vossa Alteza nos fez muita devoção. Cara, eu tive um pensamento agora de pensar, tipo, é meio inacreditável que eu nunca tinha lido isso antes, tá ligado? Pô, fica vindo notificação de ligação aqui, eu pensando na história do Brasil, vai tomar no cu. É muito inacreditável que tenha uma carta de 14 páginas descrevendo, assim, tão detalhadamente todos esses ritos, todos esses acontecimentos. Tipo, caralho, meu Deus, eu já tava me imaginando lá, né, em alguns momentos aqui, mas agora eu me imaginei de uma forma, tipo, que profundo, que histórico, que, sei lá. Uma vez eu vi um vídeo de um cara falando alguma coisa do Walter Benjamin, de você estar diante de uma coisa histórica e você ter uma sensação de... Porra, eu não vou saber descrever o que o Walter Benjamin estava falando nesse vídeo, que era outra pessoa falando o que o Walter Benjamin tinha falado. Mas o que eu sinto aqui, que eu imagino que seja parecido com aquilo que eu não li, apenas vi num vídeo, é uma sensação de estar diante de algo muito maior que eu, assim, sabe? Uma sensação de estar diante da história mesmo. Tipo, caralho, olha aí as primeiras missas acontecendo, tipo... Imagina, os malucos se lançaram no mar lá de Portugal, lá da casa do caralho, depois o Fernando Pessoa lá... o quanto do teu sal não são lágrimas de Portugal e não sei o quê. Aí chegou aqui, pregou a cruz, logo já estavam todos de joelhos, estavam comendo juntos, estavam... Sabe? E depois, porra, né? Quanta coisa aconteceu, mas, meu Deus, é a história mesmo. Algum deles, por o sol ser grande, quando estávamos comungando, levantaram-se e outros estiveram e ficaram. Alguns deles, por o sol ser grande. Tava muito calor, eles vazaram da missa. Entendo. Um deles, homem de 50 ou 55 anos, continuou ali com aqueles que ficaram. Esse, estando nós assim, ajuntava estes, que ali ficaram, e ainda chamava outros. E andando assim entre eles falando, lhes acenou com o dedo para o altar e depois apontou o dedo para o céu. Igual o goleiro Fábio quando defende um pênalti. Como se lhes dissesse, alguma coisa de bom e nós assim o tomamos. Tô quase acabando, tá? Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou em alva. E assim se subiu junto com o altar, em uma cadeira. Ali nos pregou do Evangelho dos Apóstolos, cujo dia hoje é, tratando, ao fim da pregação, deste vosso prosseguimento tão santo e virtuoso, o que nos aumentou a devoção. Esses que a pregação sempre estiveram, quedaram-se como nós, olhando para ele. Pô, prestando atenção nas palavras incompreensíveis do padre. E aquele que digo chamavam alguns que viessem para ali. Alguns vinham e outros iam-se. E acabada a pregação, como Nicolau Coelho trouxesse muitas cruzes de estanho com crucifixos, que lhe ficaram ainda da outra vinda. Houveram por bem que se lançasse a cada um a sua ao pescoço. Pelo que o padre Frei Henrique se assentou ao pé da cruz e ali, um por um, lançava a sua atada em um fio ao pescoço, fazendo-lhe a primeiro beijar e a levantar as mãos. Vinham a isso muitos e lançaram-nas todas, que seriam obra de 40 ou 50. Porra, já crucificando todos, botando todo mundo uma cruz no pescoço. Isso acabado, era já bem 1h depois do meio-dia, viemos às naus comer, trazendo o capitão consigo, aquele mesmo que fez aos outros aquela mostrança para o altar e para o céu, e um seu irmão com ele.
Fez-lhe muita honra e deu-lhe uma camisa mourisca, e ao outro uma camisa destoutras. Destoutras, tá. Última página. E segundo que a mim a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, senão entender-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer, como nós mesmos por onde nos apareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. E bem creio que se vossa alteza aqui mandar quem entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados ao desejo de vossa alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé, pelos 2 degredados que aqui entre eles ficam, os quais ambos hoje também comungaram. Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa, e a quem deram um pano com que se cobrisse. Porra. Já civilizando a pessoa, né? Civilizando com a violência do termo mesmo. Puseram-lhe ao redor de si, porém ao assentar não fazia grande memória de o estender bem, para se cobrir. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior quanto a vergonha. Caralho, comparou com Adão e Eva, rapaz. Ora, veja a vossa alteza, se quem em tal inocência vive se converterá ou não, ensinando-lhes o que pertence à sua salvação. Acabado isso, fomos assim perante eles beijar a cruz. Despedimo-nos e viemos comer. Creio, Senhor, que com estes 2 degredados ficam mais 2 grumetes, que essa noite se saíram da nau no esquife fugidos para a terra. Esquife é um barquinho, né? Não vieram mais e cremos que ficarão aqui, porque de manhã, prazendo a Deus, fazemos daqui nossa partida. Rapaz. Pô, tô sentindo que vai vir um final emocionante agora. Essa terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste ponto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas. E a terra por cima toda chã, e muito cheia de grandes arvoredos, de ponta a ponta. É toda a praia parma, e muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. É terra a dar com pau, amigo. Nela até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe vimos. Quem te viu, quem te vê. Porém a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados como os de Entredouro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa, que querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que vossa alteza em ela deve lançar. E que aqui não houvesse mais que ter aqui essa pousada para essa navegação de Calecut. Bastaria. Quando mais disposição para se nela cumprir e fazer o que vossa alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé, da nossa santa fé. Vai acabar agora. E nessa maneira, Senhor, dou aqui a vossa alteza do que nessa vossa terra vi, e se algum pouco me alonguei, ela me perdoe, que o desejo que tinha. Vou recomeçar porque é o final. E nessa maneira, Senhor, dou aqui a vossa alteza do que nessa vossa terra vi. E se algum... Nessa vossa terra, já é do cara já. E se algum pouco me alonguei, ela me perdoe, que o desejo que tinha de vos tudo dizer, mo fez assim por pelo miúdo. Por pelo miúdo. Se eu falei demais, me desculpa. Se eu me empolguei, perdão. É que o bagulho aqui é sinistro.
Galera, muito obrigado pela sua audiência. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Os outros vídeos não são assim. Mas é isso, galera. A carta de Pero Vaz de caminha. Até a próxima.